Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Polícia registra 3 assassinatos de mulheres no estado de Pernambuco. Violência na zona norte do Recife, com 4 pessoas assassinadas a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 25 de abril de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas em Pernambuco, final de semana, foram registrados 22 assassinatos. 10 dos homicídios ocorreram no interior e 12 no Grande Recife. E este ano no estado já foram registrados 1.152 homicídios, sendo 641 no interior e 511 no Grande Recife. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado com tiros de pistola 380 numa estrada de terra à margem da BR-232 no Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes. Elementos em um carro branco, veículo não identificado, cometeram o crime. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Guinaldo José da Silva, um homem com 43 anos de idade, residente na rua Amarati, no bairro da Torre. Ele havia sido agredido a golpes de faca peixeira no dia 14 deste mês, na rua Superior, bem pertinho do supermercado Todo Dia, no bairro do Nobre Paulista, pela namorada dele, Ana Carolina Lima. Ela reside, a Ana, no residencial Novo Caxangá, no bairro da Várzea, e o Eguinaldo José da Silva, que havia sido esfaqueado, estava internado no hospital Getúlio Vargas, mas ontem ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O mototaxista Marconi José da Silva, com 35 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua loteamento Bonança, em Moreno. À margem da rodovia Luiz Gonzaga. Elementos em um carro Corolla preto de placa não fornecida cometeram o crime. Ele, o mototaxista, ele tinha outras motos que eram alugadas. A motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas pela polícia. O corpo de Marconi José da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. João Augusto Mendes Filho, um rapaz de 27 anos, residente na rua Célia Monteiro, loteamento Bela Vista, em São Lourenço da Mata. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua C4, em Nova Tiúma, lá em São Lourenço. Crime de autoria e motivos desconhecidos, e o corpo do rapaz foi encaminhado ao IML. Ricardo Oliveira, um homem com 41 anos, de profissão não informada, residente na rua 15A, na comunidade do V8, no Varador, em Olinda. Ele foi assassinado a pauladas em uma casa naquela localidade, uma casa usada, segundo a polícia, para consumo de entorpecentes. O corpo de Ricardo Oliveira foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O jovem Emerson Felipe de Souza, com 20 anos de idade, residente na rua Tancredo Neves, na comunidade da UR5, no bairro do Ibura, foi assassinado a bala na rua Rio Novo do Sul, bem pertinho da escola municipal lá do Ibura de Baixo. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Estão ligados com a gente aqui na Jornal Heron. Heron é fiscal de ônibus da empresa Globo. O sargento PM Chico do BPTran mora em Água Fria. Barbosa é o conhecido decão da farmácia lá em Gravatá. Alexandro do Lava Jato é o Sandro parceiro lá no Janga. Elton do Frete, no bairro de Água Fria. E Binha que é vocalista da banda Oju Obal. E Binha é vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano. Ligados com a gente aqui na Jornal, na empresa Sabicar, que fica em Carpina, Arísio Coutinho, a esposa Fabiana, e também o motorista Carlão. O ex-zagueiro do Atlético do Jordão, Pequinho, ele é amigo do finado Eli, que morreu no dia 31 de dezembro do ano passado, no campo do Buruzu.
A turma da UR10 no Ibura também está sintonizada com a gente aqui na Jornal. Belmago, Schneide, Marcelo, Zuca, Alex Galego, Tom, Kícia, Edmilson do Abacate, Dona Nina e também Ronaldo, que mora no Engenho Maranguape, em Paulista. Loína da Esmaltaria está no Janga, em Paulista. O irmão Paulo Pretinho da Funerária, em frente ao IML, ele e o comissário Manuel Silvestre. Em Águas Compridas, o amigo Biá da Rede de Supermercados também está ligado com a gente. Francisco, ele e o pessoal na SDS. Chico mora no Jardim Atlântico, em Olinda. Jonas é o conhecido galego da borracharia, no posto de combustível desativado bem na entrada de Beira Mar. E a família de Germano, motorista aqui do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, está lá no Conjunto Beira Mar, no Janga. A família de Germano, inclusive a esposa dele, Lúcia Fernandes, também os cunhados dele estão em Camaragibe, que é o José Aldo Fernandes e Neida Freire, todos ligados com a gente aqui no Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Danilo Araújo Iglesias, com 28 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Vila Teimosa, por trás do Clinical Center, no bairro do Pina, por um casal que estava em um carro Renault Kwid branco, o capuz adesivado de preto. Esse casal teria cometido crime. Danilo Araújo Iglesias, ele era proprietário de uma barbearia bem pertinho do local onde foi assassinado. E a informação que passaram para a polícia de que ele seria usuário de drogas. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Agradecendo nossos companheiros amigos aqui da Rádio Jornal, os operadores Evandro Chaves do Chaveirinho, Guto César do Pedro da Casa Amarela, Sandro Garrido, Edilson Lima, Guga, Aldo Leite, Big Alves, Carlos Santos e Unido Avanildo Cerqueira, que está aqui comandando o Bandeira 2, e daqui a pouquinho vai emendar com a primeira página e a Supermanhã, você sabendo de tudo, com Geraldo Freire, o comunicador da maioria, dentro de instantes. Adailton Pereira do Nascimento, este rapaz foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Joaquim Romão de Souza, no centro, em Condado. Crime praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. De acordo com informações, o rapaz assassinado, ele já havia sido preso por tráfico de entorpecentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, aqui mesmo no Recife. 2 adolescentes foram assassinados com disparos de arma de fogo. Foram mortos com tiros de espingarda 12 e pistola 380 na Travessa da Portelinha, no bairro Montville, que fica em Caruaru, no agreste do estado. O suspeito do crime, os suspeitos foram vários, cerca de 15 elementos que cometeram esse crime, mas 4 foram identificados como sendo Jonathan, Fredinho, Rafael e o tal de Sheldon. E segundo informações, o crime teria envolvimento com as drogas. Os corpos dos adolescentes foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. Polícia registra 3 assassinatos de mulheres no estado de Pernambuco. Violência na zona norte do Recife, com 4 pessoas assassinadas a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP
que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente William Vieira, Vice-Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. E agora os aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. Abdorá da Mota Gomes Filho, este é sócio da Associação dos Servidores da Polícia Federal, cujo presidente é Edmilson Miranda e a secretária Marlene. O vigilante da Fundagem de Casa Forte, Paulo Roberto, também está aniversariando hoje. Maria Eduarda, que mora no Buriti, está completando hoje 8 aninhos. Maria Eduarda é filha de Leonardo e Edjane e é neta do finado Macaíba. Almir é presidente do bloco do Periquito do Vasco da Gama. Também aniversariando hoje Maria José, esposa de Mamá. Maria José está completando 47 anos e haverá uma festa no Bar de Peu, no Vasco da Gama, patrocinada por Nascimento, cunhado dela. Também estarão presentes as irmãs dela, Fafá e Verônica, também do Carmo e Pitã Dizinho. O advogado Douglas Felipe Alves de Carvalho, completando hoje 31 anos de idade. Epa, esse aí eu conheço, é o meu filho, minha gente, Douglas Felipe, está aniversariando hoje. Ele é esposo de Rosemary e é pai do meu xodó Arturo Felipe, que tem 7 anos de idade. Eu e a minha esposa Vânia vamos organizar um almoço aí para toda a família. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira e o vice-presidente é o Tenente Lupécio Nunes. Os sargentos Antônio José da Silva, Expedito Matias da Silva, José Alexandre de Oliveira e Rafael Antônio Xavier da Silva. E as pensionistas Sandra Maria Alves da Silva Souza, Maria do Carmo Jesus Martins e Carmen Dolores Albuquerque de Oliveira. Alessio Soares da Silva, um rapaz com 27 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo. Uma confusão no Clube Espaço Casa Grande, localizado na Rua Santa Verônica, na Vila São Sebastião, em Trindade. Ele foi espancado, arrastado dentro do estabelecimento e aí foi assassinado. E o corpo encontrado justamente na Vila São Sebastião, lá em Trindade, onde teria sido arrastado e, conforme dizendo, foi espancado brutalmente, torturado até a morte. E, segundo informações, os suspeitos foram presos em flagrante. Manuel Bezerra Guas Filho, Michel da Silva Lima e também Robson da Silva Monteiro e ainda Giliardo Oliveira da Silva. Esses 4 foram presos em flagrante e a polícia continua investigando a situação. O corpo de Alessio Soares da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Adeilton Flor dos Santos Filho, um jovem com 22 anos de idade, foi assassinado a bala na Rua Bartolomeu Holanda, na comunidade Barra da Lama, em Água Preta, no interior do estado. Ele chegou a ser levado para o hospital local e ainda foi removido para o Regional de Palmares. De acordo com informações, Adeilton Flor dos Santos Filho, ele teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Antônio Marcos de Carvalho, um homem com 38 anos de idade, conhecido como Toninho. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do Engenho Sossego, zona rural de Vicência. Um elemento numa motocicleta teria cometido o crime. Antônio Marcos de Carvalho, Toninho, ele morreu dentro do carro dele, um Gol de placa KHM 2803. Ele estava acompanhado da esposa, de uma enteada e também de um vizinho conhecido como Serrote. No momento dos disparos, Serrote abriu a porta do carro e saiu danado nas carreiras, conseguiu fugir por dentro do matagal. O corpo de Toninho, o ex-presidiário Antônio Marcos de Carvalho, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Igor Mateus da Costa, jovem com 23 anos de idade, ele foi alvejado por disparos de arma de fogo em terra do sítio Marinho Junco, em Vertentes, no interior do estado. Atentado de autoria e motivos não informados. O Igor Mateus da Costa morreu na hora e um colega dele ficou ferido, o Wallace Santos Silva, que foi levado para o Hospital Regional do Agreste. O corpo de Igor Mateus da Costa foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Odair da Silva Soares, um jovem com 21 anos de idade,
foi assassinado com golpes de foice no sítio escondido, bem pertinho da igreja São Francisco, na zona rural de Moreilândia. O suspeito do crime foi preso em flagrante e identificado como Felipe Francisco Soares. Os motivos do crime são ignorados e o corpo de Odair da Silva Soares foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Petrolina. Ítalo Miguel Franco de Moraes, um jovem com 19 anos de idade, residente na segunda travessa do colégio no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guaranapes. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo lá na rua do colégio por elementos desconhecidos e os motivos do atentado também são ignorados. O jovem Ítalo Miguel Franco de Moraes foi socorrido no hospital Jaboatão Prazeres. Ingrid Conceição de Souza, mulher com 31 anos de idade, foi agredida a golpes de chave de fenda em uma casa de um amigo localizada na rua Canafé, comunidade Chão de Estrelas, na Campina do Barreto. E o suspeito, o companheiro dela, Iramano da Silva Santos, ela negou dinheiro para ele, estava querendo dinheiro para comprar drogas. Ela negou e por conta disso, por pouco não foi vítima de um feminicídio. Foi agredida justamente pelo companheiro. Ele depois foi agredido por popular. Turma lá revoltada, pegou ele, baixou o cacete, ele está internado. Quando sair, claro, vai entrar em cana. Ele já foi autuado em flagrante, inclusive. E a Ingrid Conceição de Souza foi socorrida na Policlínica Mauri Coutinho, lá na Campina do Barreto. A mulher Cris Kelly Gomes dos Santos, de 32 anos de idade, foi agredida a golpes de faca peixeira no bar das Coleguinhas, localizado no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guaranapes. E o suspeito, o ex-companheiro dela, José Hilton da Silva, ele não aceita o fim do relacionamento e daí ele tentou matar, cometer um feminicídio, só que ele foi preso em flagrante. E a dona do bar, identificada como Alice, também foi agredida pelo suspeito. As duas mulheres foram socorridas no hospital de Prazeres. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Polícia registra 3 assassinatos de mulheres no estado de Pernambuco. A violência foi grande contra mulheres neste final de semana no estado de Pernambuco. Uma das vítimas, Rosevânia Bezerra Silva, de 33 anos de idade. Ela morava no sítio Barra do Farias, no Brejo da Madre Deus, e viajava num carro Toyota Bandeirantes amarelo, viajava na BR-104, bem pertinho do Memorial Frei, em Caruaru, no agreste do estado. De repente, um elemento anunciou um assalto e ela teria ficado assustada, nervosa, no momento que estava abrindo a bolsa dela para entregar os pertences. E daí, por conta disso, o cara efetuou disparos contra ela, fugindo em seguida. O Rosevânia Bezerra Silva, ela foi socorrida no Hospital Mestre Vitalino, lá em Caruaru, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. A segunda mulher assassinada, Tassiana Marques da Silva, 36 anos de idade, residia na rua Souza Bandeira, na Torre, e foi assassinada na residência, morta a bala no quarto de casa por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ela seria usuária de entorpecentes e vinha se desentendendo com traficantes da Redondeza. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E a terceira mulher assassinada foi Cristiane da Silva dos Reis. Ela tinha 41 anos e foi assassinada a golpes de faca na rua Angelim, uma invasão na localidade Nova Vida, bairro João de Deus, em Petrolina. E o suspeito, o companheiro dela, Paulo do Melão, também conhecido como Paulo do Coco, que está sendo procurado pela polícia por feminicídio. O corpo de Cristiane da Silva dos Reis foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Violência na zona norte do Recife, com 4 pessoas assassinadas a bala. Final de semana bastante violento na zona norte do Recife. 4 rapazes foram assassinados a bala. Um deles, Tomás Tenório da Silva, de 26 anos, morava na rua Caravelas, no Morro da Conceição. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 2 de fevereiro, no Vasco da Gama, por homens em um carro branco, veículo não identificado. De acordo com informações, ele teria envolvimento com tráfico de drogas. Ainda no Vasco da Gama, o outro homicídio, segundo
A vítima, Michel Vieira Gomes, de 28 anos de idade, morava na rua 12 de Maio, lá no Vasco, e foi assassinado a bala na rua Planalto, no Vasco da Gama, por elementos desconhecidos. Ele trabalhava numa padaria lá mesmo no Vasco, estava seguindo para casa quando foi baleado. Ele chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Nova Descoberta, mas já chegou sem vida. A única informação é de que ele seria usuário de drogas. A terceira vítima da violência na zona norte do Recife foi Erondi Aureliano Davi, de 42 anos, morava na segunda travessa do Alto do Buriti, na Macaxeira, e foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Manuel Lisboa de Moura, lá no Buriti, crime de autoria e motivos desconhecidos. E a quarta vítima da violência na zona norte do Recife foi um comerciante, Fabrício Antônio Lázaro Uchoa, de 26 anos de idade, morava na rua Bilac, em Água Fria. Ele foi assassinado a bala no depósito de bebidas dele, localizado na ladeira de pedra no Alto do Pascoal, em Água Fria. Ele estava no estabelecimento dele, acompanhado do pai dele, o senhor Marcos Antônio de Barros Uchoa, de 72 anos de idade. Dois elementos chegaram lá numa motocicleta e disseram: é só você que a gente quer, só você. E daí começaram a atirar nele. Ele foi alvejado pelos disparos, o pai dele atingido por bala perdida, e os dois levados para a Policlínica Mauri Coutinho, na Campina do Barreto, onde o comerciante Fabrício já chegou sem vida. O pai dele foi removido para o hospital Getúlio Vargas e a polícia continua investigando o caso. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.